Tá legal, Alexander. Tá respondido, né? Tu já sabe, né? Que o pior para o meio ambiente é a classe 1, né, em Romanos, e o menos agressivo, classe 4. Legal, que bom que você lembrou. Muito bem, pessoal, boa tarde. Estamos aqui começando novamente a nossa reuniãozinha de DSV, dia 29 de outubro de 2020. Nosso grupo, por enquanto, está pequeno, menos que a média, né? Nós temos tido aí entre 30 e 40 participantes e agora estamos com 14 alunos. Esperamos a chegada de mais alguns. Como eu já conversei antes do início da gravação, nosso encontro hoje é bem tranquilo, nós estamos perfeitamente em dia com o conteúdo, com a programação. Isso, só os bons. O que me dá alento é saber que os bons não desistiram e vão levar firmes até o fim e vão garantir um descanso, né? Depois, né, Vitor, Suiane, vão garantir um descanso tranquilo lá no recesso de Natal e nas pequenas férias que vamos ter ali no comecinho do ano, aproveitar um pouquinho do verão de maneira tranquila, sem preocupações com as disciplinas, porque eu acredito que quem leva a sério uma disciplina leva todas, né? Isso a gente viu já no conselho de classe, né? Da nossa parte vai ser assim. Então, eu tenho boas notícias para vocês, tá? Antes da gente falar hoje a gente vai fazer o cálculo da relação das doses, aquelas duas doses que vocês tinham que identificar uma delas, né? Eu deixei isso como tarefa, vamos ver quem calculou, quem não calculou, a gente vai fazer exemplos aqui, e investigar lá o volume de cauda. Nós vamos definir o que é volume de cauda, o que significa, e como que calcula, qual é a relação do cálculo do volume de cauda com a dose, porque é com o volume de cauda em mãos definido é que se consegue calcular a dose, aquela que o sistema, que o agrofit nem a bula dão. A bula dá uma dose, vocês têm que calcular outra, e essa outra dose é calculada juntamente com o volume de cauda. Esse é o nosso objetivo hoje, tá? Nós vamos matar essa charada, e aí acho que vamos encontrar lá o intervalo de carência também, para completar aquela linha na receita, e é visto, tá, pessoal? Vai ser isso só hoje, nós estamos bem em dia com o andamento do nosso trabalho de DSV, porque nem estamos em novembro ainda. Então, vamos por os avisos primeiro, antes da gente abordar esse ponto da disciplina. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Agora já temos 19 dos de fé aí, dos que vão levar bem a matéria e vão terminar antes do tempo. Pessoal, quem falta algum trabalho ainda, principalmente os trabalhos, a gente está aceitando ainda. Muita gente entra em contato, né? Todo dia aparece um. Todos os dias. Gente, todo dia. É verdade, não é exagero. Todo dia algum aluno entra em contato ou me manda algum trabalho perdido, atrasado e tal. Então, qual é a nossa política aqui? A gente está aceitando os trabalhos atrasados todos, tá? Inclusive, estamos aceitando também o refazimento, vamos dizer assim, né? O fato do aluno refazer o trabalho e tentar melhorar a nota, principalmente aqueles que tiveram problemas com os trabalhos. Talvez não seja o caso de nenhum de vocês, mas estou falando aqui para deixar gravado, tá? Então, quando o aluno tirou uma nota baixa por qualquer problema que seja, recalchutou um trabalho do ano passado, copiou de um colega, é uma cópia descarada, sei lá, problemas que aconteceram, cada um sabe do problema, porque a nota foi baixa, foi 1, 2, 3, 4 ou 5, a gente aceita, sim, porque aqui a gente está num processo de crescimento, que o aluno refaça o trabalho aí, seguindo os procedimentos corretos, e ele vai ter condições de levantar a nota, tá? Eu sempre saliento para todos que entram em contato, que em questão de justiça, para quem fez no prazo correto e fez da forma correta e mandou por e-mail correto, obviamente que o trabalho tem um desconto, mas ainda assim é melhor entregar atrasado do que não entregar, óbvio, tá? Esse é o recado que eu dou sempre. Então, quem entregou no prazo, não se preocupe, vocês fizeram certo e receberam a nota relativa à entrega no prazo. Quem entrega depois tem desconto. Injustiça aqueles que entregaram no prazo correto, mas ainda com chance de ter uma boa nota e tudo mais, tá? Então, a Marina dá um recado ali que o Nicolas
tem um compromisso, tudo bem, a gente respeita, não tem problema, né? A gente espera que o Nicolas depois coloque em dia o seu trabalho, tá, pessoal? Então, esse é um aviso. Quem não fez, faça ainda, tá? Eu hoje vou estar colocando aqui, e a gente tem até o dia 10 de novembro para entregar o novo plano de AERs, tá? E aí eu já vou adiantar para vocês o que vai ser esse novo plano. Vai ter um novo plano que é em relação ao dia 30 de novembro até 18 de dezembro. Pegaria 3 aulas nossas, tá? Não vai ter nada de novo no plano de DSV AR6. Ele vai ser usado só para ficar revisando e consertando e melhorando os trabalhos que os alunos já fizeram e principalmente a receita que vocês estão fazendo. Como é que vai funcionar isso, tá, pessoal? Quando a gente terminar todos os pontos da receita, que deve ser, tipo, no máximo mais 2 semanas, eu vou abrir para vocês, propor para vocês, para a gente fazer no horário desses encontros, a revisão online aqui do trabalho de vocês. Vocês vão me mandar o trabalho, né? Ou na hora, ou antes, por e-mail. Dizer, professor, a gente quer que coloque a nossa receita aí para revisão. E eu vou revisar ela, questão de 2, 3, 5 minutos no máximo. Eu olho online com ela aberta aqui na tela e vejo se tem algum ponto para melhorar a receita. Aí eu falo isso, retorno isso para o estudante, ele arruma aquilo e ele me manda arrumado. E aí ele já garante a nota 10 na receita. Tá, pessoal? Nós vamos usar o tempo que sobrar, e vai sobrar, tá, pessoal? Principalmente a R6 vai ser só isso, tá? Vai ser todo mundo que quiser, não vai ser obrigado, mas quem quiser, né, garimpar o seu 10, vai fazer dessa maneira. Vai me mandar as receitas, eu vou abrir elas aqui, a gente vai acompanhar nesse horário de aula, ponto por ponto, dizer, olha, aqui está certo, eu vou conferir, se tiver tudo certo, eu vou dar o ok, dizer, ó, está certo, está fechado, é nota 10, e quem tiver alguma coisa para arrumar, eu vou dizer, ó, isso aqui tem que estar errado o cálculo, ou está errado a unidade, ou tem uma palavra ali que está incorreta, tá, pessoal? Aí o aluno, ou os alunos, a dupla arruma, manda arrumado, e está garantido 10, tá? Então, nós não vamos ter nenhuma novidade no DSV, vocês já se preparem para ir tentar adiantando a receita, porque quem fizer isso, quem usufruir dessa possibilidade, vai garantir o 10, e como eu disse, vai dormir e aproveitar mais tranquilo o seu recesso de Natal e aquele pedacinho de férias, tá bom? Então, e nós estamos bem adiantados aí na confecção da receita. Vocês vão ver que hoje nós vamos ver a parte mais importante, que é essa questão do cálculo, os cálculos que tem, e o resto, como já tem naquela orientação, né? Consulta na bula do produto, consulta no Agrofit, e a gente só vai dando o direcionamento para vocês, tá bom? Então, a correção da receita, ela vai ser possível ser feita online para aqueles alunos que se dedicarem para isso, para aqueles que se anteciparem, se esforçarem e me mandarem as receitas, a correção é online, tá, pessoal? Mas lembre-se, preste atenção, é aqui, nós vamos usar o horário da quinta-feira para fazer essa revisão, que aí a gente já aprende também com talvez algum erro que algum colega tenha cometido. A gente cometeu o mesmo colega e vai acompanhando a revisão da receita do colega, e também coloca a sua para revisar, e aí eu vou fazer a revisão de todos que me mandarem, tá, pessoal? Mas sempre no horário aqui do nosso encontro para contar como AER. Ou seja, não vai ter novos trabalhos, né? Não vai ter novas exigências para vocês. E, claro, isso eu vou propor no plano. Eu preciso que a coordenação do curso aprove. É praticamente certo que vai aprovar, tá, pessoal? Porque eu vou justificar o porquê. É importante a gente ficar debatendo e revisando essa questão da receita, mas só eu tenho que fazer essa ressalva, que depende de aprovação da coordenação, mas a minha proposta vai ser essa, então vocês não se assustem com o que vai vir de AER, pelo menos da DSV, não vai ter surpresa nenhuma, tá? E basicamente é isso, tá, gente? É o seguinte, aí eu tenho que dar um aviso de ordem pessoal. Hoje eu tô indo ali para o Hospital de Criciúma, eu vou ter que operar meu pé, tá? Eu vou ter que operar um osso do pé, e hoje é que eu talvez saiba o dia da cirurgia. Eu vou tentar marcar de forma que não interfira nas nossas aulas, tá? Mas se por um acaso, pela questão da vaga no hospital, de horário do médico,
interferir no horário da aula, a gente precisar ficar um dia sem aula, eu vou avisar vocês, tá? Com antecedência, vou mandar ali no Siga um aviso, ó, tal dia não vai ter aula por problemas particulares do professor, tá? Não deve acontecer, mas se acontecer, já sabe. Também não fique preocupado, é só um osso do pé que tá torto, eu vou operar, cortar de fora e deve dar tudo certo. E em seguida eu tô de volta. E é bom que aí, como a gente está praticamente só em casa, né, por causa da epidemia, não vai interferir basicamente nas nossas aulas, e quando a gente voltar ao presencial para fazer as aulas práticas que a gente está devendo, já vai estar tudo bem. Até porque eu estou com dificuldade de usar bota, por exemplo, agora, nesse momento. Tá? Então, beleza. Alguém tem uma pergunta prévia, ou vamos ver essa questão do cálculo da dose? Por enquanto, nada de pergunta? Então, Por mim, tá tudo tá, tranquilo. beleza. Dá pra Obrigado por seguir. responder aí, Gabriela. Então, eu vou apresentar agora o conceito do que é cauda, tá, pessoal? Só para ficar bem claro o que é cauda, porque lá na 2 ml por bandeja, tá? Eu vou olhar, tá, Sharon? Aguarda a tua pergunta aí, a gente vai esclarecer, a tua e de quem mais tiver. Então, aguarde um pouquinho que a gente vai chegar lá, tá? Porque no teu caso eu vou ter que ver que cultura que é, que praga que é, eu já te pergunto e a gente já elucida. Hoje a gente não termina sem responder essa tua pergunta e a pergunta de quem mais tiver dúvidas, tá? Então vamos começar primeiro definindo o que é cauda. Deixa eu encontrar aqui minha apresentação. Fiquem aí, por favor, não desistam. Eu já falei que vai ser rapidão, né? Aqui tem a imagem de um pulverizador que tem um tanque acoplado e ele está pulverizando, tá? O que interessa é o seguinte: cauda. Qual é o conceito de cauda? Cauda é um grande volume de água, é o volume de água que geralmente se coloca no tanque de pulverização, certo? Enquanto ela for só água, o nome é água. No momento que a gente adicionar ali a dose do agrotóxico, seja fungicida, herbicida, nematicida, inseticida, o produto que for. Então, eu tenho que colocar lá 100 ml para cada 100 litros, por exemplo. No momento que a gente coloca aquela dose do agrotóxico na água, essa água com o agrotóxico muda de nome. Ela não é mais água e ela passa a se chamar cauda, tá, pessoal? Então, o conceito de cauda é muito simples. É aquela grande quantidade de água aonde já foi adicionada a dose do agrotóxico. A partir daí, o nome disso é cauda. E é ela que vai ser pulverizada na lavoura. E eu estou falando isso porque, na maioria das vezes, 99% dos agrotóxicos são, como a gente já conversou nas aulas anteriores, dissolvidos em água e depois pulverizados. Nem todos os agrotóxicos, sobrou 1% aí, vocês perceberam, né? Isso é só retórica, não é que seja exatamente 1%, tá? Mas é porque tem alguns agrotóxicos que são aplicados puros, o pó seco, por exemplo, né? Ou alguns são diluídos em óleo e não em água, mas isso é muito raro, tá? 99% deles são diluídos em água. E então, essa água, quando recebeu a diluição do agrotóxico, ela não é mais chamada de água, ela passa a se chamar calda. Tá ok, pessoal? Então, o conceito de cauda aí bem tranquilo, né? Cauda é uma grande quantidade de água que recebeu lá uma pitada, a dose do agrotóxico, ok? Antes de avançar, então eu vou para a questão da Sharon. Sharon, me diga aí que produto que é esse produto aí que eu vou tentar baixar a bula dele. Qual é o produto? E qual é a praga que você quer controlar? Pode me falar. Anami é o nome do produto? E conta para nós, abre o microfone aí, Sharon, se estiver funcionando. E
E conta para nós que praga que você quer controlar, para os colegas acompanharem com mais interesse também. Ou não está funcionando o teu... Aí tu escreve só no chat que a gente lê. Ah, o microfone está estragado, que pena. Tá. Então, só conta para nós qual é a doença que você quer controlar com o Hanami. Hérnia das crucíferas. Muito bom. Então, pessoal, para ilustrar mais, nós vamos ver o caso aqui da Sharon, tá? Em função da pergunta dela, tá? Eu vou projetar agora a bula desse produto. A bula do Hanami. Tá? Tá aparecendo aí para vocês? Alguém que tem o microfone aí? Sim, tá aparecendo. Legal, muito obrigado. Então, tá aqui. Ele é um fungicida, certo? O Hanami é o Ciazofamide. A formulação é suspensão concentrada. Vocês lembram o que é uma suspensão concentrada? A gente conversou semana passada. Seria tipo aquele Nescau já diluído, um pouquinho diluído para facilitar a mistura com a água, tá? Então, quando é uma suspensão concentrada, isso me dá a entender que ele vai ser dissolvido na água. Vamos ver agora a hérnia das crucíferas, o que diz lá. Vamos tentar achar e descobrir esse enigma aí da Sharon. Olha aqui já. Você sabe que quem digita a bula é uma pessoa, né? Às vezes eles botam um estagiário para digitar. Sabem disso, né, pessoal? E olha aqui o errinho já, tá? O hectare tem um acento ali, tá? Com Ra nesse, ó, litro por hectare. Aqui embaixo não tá, mas aqui em cima tá. Tá? Isso aqui é um erro, não façam isso, tá? A receita de vocês que tiver o hectare com acento assim, já perde um ponto, tá, pessoal? Então, claro que quem me passar para corrigir antes, eu aviso, você tira e recupera o ponto, tá? Por exemplo, se fosse a batata, aqui está a dose, ó, por hectare, 0,2 a 0,25 litros por hectare, ou seja, de 200 a 250 ml por hectare, e o volume de calda, olha que isso que nós estamos falando hoje, ó. Estão acompanhando? Volume de calda é a quantidade de água, tá, pessoal? O volume de calda de 500 a 800 litros por hectare, certo? Claro que esse não é o enigma da Sharon ainda. Aqui eu estou usando essa bula só para a gente ir tentando ligar os pontos, tá? Porque na bula ela vai nos dar a dose, lembra que eu falei que a dose vai ser a quantidade para 100 litros d'água ou a quantidade por hectare. Nesse caso aí, ela deu a dose para 1 hectare. Vamos procurar agora a hérnia das crucíferas. Olha aí, ó. 2 ml por bandeja. Tá? Ótimo, Sharon. Aí, tá correto você, tá? 2 ml por bandeja. Por quê? Porque no caso desse produto, o tratamento deve ser precoce, deve ser o tratamento nas mudas. Olha só, o início da aplicação deve ser preventivo sobre as bandejas, ó, um dia antes do transplante. Então, olha a situação, tu tem uma bandeja de mudas, certo? De brócolis, couve-flor, né, de alguma dessas crucíferas aí, tu tem a bandeja, e quando as mudas estão prontas na bandeja, um dia antes delas serem transplantadas, a gente pulveriza o produto sobre as mudas na bandeja. Tá? E se for depois do transplante definitivo, aí é outra regra, tá? Vamos lá. E aí tu tem o volume de calda de 500 ml por bandeja. Bandeja essa de 288 células, tá? Ó, volume de calda, 500 ml por bandeja. Olha que legal, ó. E tu dissolve o produto em 250 ml, tá? Para depois aplicar só 250 ml de água
E aqui está explicando tudo. Isso tudo vai ter que colocar lá na tua receita. Então, olha que interessante. Tu vai ter que colocar 2 ml, o teu volume tua dose é 2 ml por bandeja, em 250 ml de calda. Eu vou tentar abrir aqui e fazer uma apresentação. Me digam aí se abriu uma tela do Word para vocês. Está aparecendo aí? Ainda não, professor. Não. Então, eu vou ter que interromper o compartilhamento e abrir um novo compartilhamento da tela do Word, tá? Foi ótimo esse teu exemplo, Sharon. 2 ml por bandeja e 250 ml de água, tá? Essa é a tua quantidade. Agora, nesse caso teu, tu vai precisar ainda saber quantas bandejas você vai precisar para plantar 1 hectare. Porque, olha lá, na tua receita, a minha regra para vocês foi de estipular que é 1 hectare do plantio, para facilitar os cálculos. Só que aqui a dose não veio por hectare, então entrou um elemento a mais. Olha aí, eu não falei, a Sombrio com a descarga aberta. Uma coisa a mais que tem que descobrir, e esse exemplo não é específico da Sharon, tá, pessoal? É quantos pés de couve se planta num hectare? Vai precisar desta informação para poder saber quantas bandejas são necessárias de mudas para o plantio de 1 hectare. Aí eu preciso do espaçamento de plantio. Olha lá, aí vocês vão ter que juntar conhecimentos das outras disciplinas. Eu acabei de encontrar aqui que para couve, tá? Couve-flor, o espaçamento médio é de 1 metro entre linhas e meio metro entre plantas, tá? Isso me retorna que eu tenho, que num plantio de couve, eu tenho em torno de 20 mil plantas, eu vou estipular aqui, de couve-flor, tá? Tu vai ter que definir qual é a tua cultura, tá, Sharon? Eu estou colocando que é couve-flor, se tu quiser mudar para repolho, outra, não tem problema. Tu vai ter que plantar 20 mil plantas de couve-flor em 1 hectare. Tá? Agora, minha pergunta, 20 mil mudas, eu preciso de quantas bandejas? Novo cálculo, pega 20 mil, divide por 288, vai me dar 69,4, então isso é o equivalente a, eu coloquei ali o mais ou menos, 70 bandejas, tá? 70 bandejas. Então, tudo isso aqui, tu vai ter que multiplicar por 70. Então, tua dose por hectare vai ser 2 vezes 70, vai ser 140 ml do produto por hectare, tá? Olha lá, ele quer acentuar sozinho, aí vocês consertam, tá? E o teu volume de calda vai ser 250 vezes 70, 17.500, dividido por 1.000, vai dar 17,5 litros. É isso? Litros por hectare. O 17,5 é um valor pequeno, porque a gente vai estar aplicando, tipo, só nas bandejas, né, onde as mudas estão muito próximas umas das outras, tá? Basicamente é isso. Vocês conseguiram acompanhar? Ficou alguma dúvida? Sharon?
Você entendeu? O teu caso aí é um pouquinho mais complicado. Isso acontece em outros também. Quem tiver que fazer tratamento de sementes em armazéns, tá? Tem casos assim em que não é 1 hectare, tá? Por exemplo, se tu tem um silo de feijão e tem lá problema daquela broquinha do caruncho, certo? Em gorgulho, por exemplo, então tu não tem 1 hectare, tu tem um armazém com tantas toneladas de feijão, por exemplo. Então tu tem que tratar por tonelada de feijão e não por hectare, tá? E aí aquela unidade lá desaparece, tá? Aquela unidade lá de hectare. Aí tu vai colocar tantas toneladas dentro do armazém, por exemplo. Tá? São casos excepcionais que vão acontecer e que vão gerar dúvidas para vocês, como aconteceu para Sharon, tá? Mas eu coloquei de propósito algumas pragas e doenças que vão fazer vocês se depararem com essas situações, porque vocês vão ter que desenvolver essa agilidade, né? E, desculpem, como nesse caso aí da Sharon, buscar conhecimentos lá das outras disciplinas. Tá? Bom, como é que eu sabia que é 20 mil pés de couve por hectare? Eu tenho tudo isso na cabeça? Não, a gente usa o Google, tá? Ou um livro, que se vocês tiverem um livro sobre a cultura da couve lá, e aí vocês pesquisam lá quantos pés de couve tem num hectare. Por que tem que pesquisar nesse caso? Porque é uma situação hipotética, né? Se fosse lá o plantio de couve real que a Sharon está atendendo, né, está dando o atendimento técnico, a assistência técnica, ela saberia, né, quantos pés de couve vão ser plantados ali, ou quantas bandejas o produtor está fazendo em estufa para plantar depois. Então, ela teria, a partir dos dados do produtor, o número de bandejas. Como aqui o nosso exemplo é hipotético, eu coloquei como uma referência para vocês, usem sempre a unidade de 1 hectare, para facilitar os cálculos, tá? Mas quem quiser colocar, não é 1 hectare, é 10 hectares, não, tudo bem, só que nunca se esqueçam de acertar os cálculos, porque, por exemplo, se são 10 hectares, cuidem que a quantidade a comprar depois vai ser relativa àqueles hectares. Então, se a dose é 1 litro por hectare, mas são 10 hectares, vai ter que comprar 10 litros do produto, porque vai ter que tratar 10 hectares, tá? Muito cuidado, porque a receita, ela tem que ter coerência, né? Pessoal, mais alguma pergunta? Senão eu vou fazer o exemplo do Fuoro, aquele produto que a gente já vinha vendo, só para repetir aqui o nosso exercício. Alguém gostaria de ver o seu exemplo, para eu não pegar do Fuoro? Não, por enquanto não. Então eu vou continuar com aquele exemplo da palmeira, né? Que foi uma aluna que perguntou e a gente olhou, só para fazer o cálculo aqui, tá? Bem rapidinho. Então, vou abrir aqui o Fuoro, Vanessa, glifosato, a gente já olha, tá, Vanessa? Então, eu estou com a bula do Fuoro, não se esqueça que aqui é a dose, e o volume de calda aqui, ó. A terceira coluna é a dose, e a quinta coluna é o volume de calda, tá? Aí eu vou lá para as palmeiras. Lagarta das palmeiras. Aí a dose é de 40 a 50 ml para 100 litros de água, tá? Esse 100 litros é para 100 litros de calda, tá? E a dose aqui também é, ó, 5 litros por planta ou 20 litros por hectare, se for aplicação aérea. E 5 litros por planta, se for aplicação terrestre. Nesse exemplo, também eu preciso saber quantos pés de coco tem num hectare no plantio de coco. Aí vocês vão ter que buscar conhecimento lá de onde? De lugar nenhum, né? Porque vocês nem fizeram a disciplina de fruticultura da terceira série, né? Mas, e mesmo quando fizerem, vocês não vão estudar a cultura do coco, porque não é uma cultura muito comum na nossa região. Tem alguma coisa plantada ali em Imbé,
no litoral norte do Rio Grande do Sul, eu sei que tem, mas é um plantio experimental, e ele é uma planta muito sensível ao frio, e nosso inverno aqui ainda está muito frio, muito vento, frio, né? Talvez só com o aquecimento global, daqui a uns anos, nosso clima fique mais tropical aqui na nossa região, e seja mais favorável para o plantio do coco. Aí, vamos para o cálculo, então, tá? Eu vou fazer esse cálculo, depois eu vejo o exemplo do glifosato lá de quem pediu, tá? Sim, memorizem, ó, 40 a 50 ml. Como é que o aluno vai colocar na receita? Ele vai colocar 40 a 50? Não, ele vai escolher uma dose, 40, 41, 45, 50, dependendo da infestação que tiver, tá? Alguém abre o microfone e me escolha a dose que nós vamos usar no nosso exemplo. Por favor. 50. 50, beleza. E não esqueçam que é 5 litros por planta. Eu vou abrir agora a minha telinha do Word aqui para fazer o cálculo, tá? Gente, abriu a tela em branco aqui para vocês? Aparece um formulário. Não está aparecendo o que eu escrevi? Não. Vou de novo. Vou tentar de novo. Isso aqui vamos ter que aprimorar esse Google ainda. Diz que o Google fica só vigiando a gente, né? Aproveitando que o pessoal está usando essa ferramenta. 50 ml por planta é a dose. Tá? Então, vou escrever ali. Dose. 50 ml por planta. Cauda. 5 litros por planta. Até aí tudo bem? Isso eu tirei da bula. Certo, pessoal? Eu tenho que saber quantas plantas tem no hectare. Acabei de pesquisar aqui, eu sei que num pomar de coco tem em torno de 140 plantas por hectare num pomar de coco. Certo? Então, basta eu multiplicar. Agora eu sei qual é o volume de cauda. É 5 vezes 140. 5 vezes 140. Porque nesse nosso pomar tem 140 plantas. É o pomar médio, eu já disse, é o sistema hipotético. Nós estamos aqui fazendo hipoteticamente, tá? Se fosse você atendendo um pomar de coco, era só ver quantos pés tem, qual é o espaçamento de plantio. Então, o volume de cauda passa a ser, ó, cauda igual a 700 litros por hectare. E agora eu posso calcular, tá? Opa, olha lá, ele quis, ó. E a dose vai ser 50 ml cada planta, 50 ml do veneno, né, pessoal? Do agrotóxico. 50 vezes 140 deu 7.000, ou seja, 7 litros, litros por hectare, tá? A dose é 7 litros por hectare. A cauda é 700 litros por hectare. Ó, ficou fácil aqui, ó, de ver. Agora eu vou fazer uma regra de 3 para descobrir qual é a dose em 100 litros d'água. Funciona assim, ó. 7 litros eu coloco, regra de 3, tá, pessoal? Em 700 litros. Eu vou escrever aqui para... 7 litros do agrotóxico eu coloco em 700 litros de água. Eu vou escrever tudo. Do fluoro. Fluoro é o agrotóxico, tá, pessoal? 7 litros do fluoro eu coloco em 7 litros d'água. X litros do fluoro eu coloco em 100 litros de água. Ficou uma regra de 3 muito fácil, né? Quanto que é o X? X igual a 1 litro para 100 litros de água. E pronto, eu tenho o cálculo agora e consigo
preencher completamente a receita. Eu vou projetar a receita para mostrar onde é que colocaria isso daí. Projetar a receita agora. Fiquem aí, não desistam ainda, a gente está terminando, tá? Não desistam. Agora eu vou abrir a receita, só que eu estou com a receita no PDF. Eu não vou poder digitar por cima, mas vocês já entenderam, não tem problema. Então, aqui, ó, na receita. Vocês vão ter que colocar aqui a dose de aplicação. Vocês estão vendo? Eu aumentei bastante. Até foi um exagero, não precisa ser tanto. Ó, dose por hectare. O que vamos colocar aqui, se fosse esse o caso, dessa lagarta das palmeiras? Dose por hectare, 7 litros por hectare. Dose para 100 litros d'água, 1 litro para 100 litros d'água. Pronto, calculamos. Volume de cauda, vai colocar o que aqui no volume de cauda? 700 litros. O que vai colocar na área? Qual é o tamanho da área? Alguém me responde aí, vamos ver se vocês estão atentos. 1 hectare. Básico. Número de aplicações. Eu já sugeri para vocês. O padrão é uma aplicação, tá? Para o nosso exemplo aqui. Não tem problema se colocar 2 ou 3 aplicações, mas só lembre, se colocar 3 aplicações, por exemplo, o total a adquirir aqui em cima não vai ser 7 litros. Vai ser 3 vezes 7, 21 litros, tá? Então, cuidado, tem que ter coerência o número de aplicações com o total a adquirir. Se for 1 hectare apenas, com uma aplicação apenas, e a dose por hectare é 7 litros, o total a adquirir do fluoro vai ser 7 litros, e é isso que vai se escrever aqui, ó. Lembra que eu coloquei uma das últimas informações que coloca, tá? Porque é depois de fazer esse cálculo. Ou seja, total a adquirir, 7 litros. Então, agora, a receita tem coerência. Muito cuidado, muita gente me coloca o seguinte, assim, ó, 7 litros por hectare. Beleza. Tamanho da área, 1 hectare. Total a adquirir, 1 litro. Eu vou mostrar isso para vocês lá quando sobrar tempo. Receitas que eu recebi, fotografei e vou projetar para vocês. Eu só vou esconder o nome da figura, tá? Para não expor ninguém ao ridículo. Mas eu vou mostrar receitas que eu recebi e fui obrigado a corrigir. O cara botou 7 litros por hectare, beleza? 1 hectare, beleza? Total a adquirir, 1 litro. Como? É uma receita esquizofrênica. Tu está dizendo para o agricultor que ele tem que usar 7 litros e tu está autorizando ele, com a receita, a adquirir 1 litro apenas. Essa receita fica com 0, tá, pessoal? Então, são alguns cuidados que tem que ter, por isso que eu disse para vocês, não é complicado, fazer com calma, mas aqui não pode ter erro. Tá? Não pode, foi um errinho de digitação. Como? Misturar 7 com 1, tá? Não pode. Bom, essa era a ideia que eu queria passar para vocês, de como faz a relação do volume de cauda, que vocês vão encontrar, na maioria das vezes, da receita, tá? Ali na bula, aliás, vai encontrar na bula o volume de cauda, e aí você relaciona com a dose e faz o cálculo. Tentem fazer isso, a partir hoje mesmo, ou a partir da próxima aula, a gente vai vendo as dúvidas que vocês tiverem, e eu vou fazer questão de elucidar aluno por aluno que estiver interessado e estiver fazendo isso certinho, de conferir e corrigir, né, se for o caso. Eu tenho a pergunta da Vanessa. A Vanessa pediu ali para a gente falar do glifosato. Legal, Vanessa, mas me fale um pouquinho mais. Qual é o nome do produto comercial que você vai usar? Porque glifosato é o princípio ativo. Aí tem mais de 20 produtos que são feitos a partir do glifosato. Tu precisa me dar o nome do produto comercial. E isso é muito importante, tá, pessoal? Pela legislação brasileira, vocês técnicos, vocês na receita têm que colocar o nome comercial do produto. Tem que colocar o nome comercial. Vocês não podem colocar só o nome do ingrediente ativo. Mas não tem genérico no mundo dos agrotóxicos? Não, não existe, tá? Você tem que colocar o nome comercial do produto. Por quê? Porque é assim que está escrito na lei, tá? A lei que eu passei para vocês, inclusive, tá? Aquelas 2 páginas onde eu mostro as leis, que a gente já falou
umas 2 semanas atrás, a legislação sobre agrotóxicos, ela impõe que a receita seja feita com o nome comercial do produto. Então, não é exigência e invenção do professor, tá, pessoal? É a legislação que impõe que a receita seja feita a partir do nome comercial do produto. Vanessa, é assim que chama, glifosato Nortox, tem um produto que chama glifosato Nortox, por exemplo, ele usa o nome do princípio ativo mais a marca do fabricante, e esse passa a ser o nome do agrotóxico, é CHD, é isso? CHD. Vamos ver se eu encontro esse produto aí. Não encontrei. CHD. Vanessa, eu não achei esse produto. Vai falando aí, Vanessa, me dá mais. Eu vou procurar por glifosato, o que eu acho? CHD? Esse é o nome do produto, Vanessa? Eu podia estar projetando aqui para vocês. Eu estou dentro do Agrofit procurando o produto aqui da Vanessa, mas por esse nome não estou encontrando. Ah, glifosato CHD. Tá, vamos tentar. O nome dele é isso. Ah, achei. Muito bom. Faixa verde. Olha aí que beleza. Por isso você escolheu ele, né? Bom, não se assustem agora, pessoal. Eu vou projetar a bula dele, tá? E todos vamos acompanhar agora a partir da pergunta aqui da Vanessa. Vou pedir um pouquinho de paciência de vocês, são 13h42. A gente vai terminar no tempo, não se preocupem. E aí a Vanessa, é o seguinte, Vanessa, qual é a planta daninha que você quer controlar com esse glifosato? E ou você me fala aí na tiririca, tá? Eu vi ainda. Agora eu vou sair do chat, tá? Eu vou abrir minha tela aqui. Então, tá aparecendo para vocês a bula do glifosato CHD-S. Deve estar aparecendo, né? Sim. Concentrado solúvel, é um herbicida, né? E a Vanessa vai tentar controlar a tiririca. Olha a faixa verde. Tá? Então, vamos ver aqui se a gente acha a tiririca. Eu poderia botar no procurador. Tá aparecendo para vocês. Tá aqui, ó. Tiririca, Cyperus rotundus. Tá? Beleza? E aí nós temos o seguinte, ó. Dose do produto comercial, 4 a 5 litros por hectare. Então, anotem aí ou memorizem. 4 a 5 litros por hectare. Tá? E o volume de cauda de 150 a 400 litros por hectare. Então, existe uma faixa de dose e uma faixa de volume de cauda. De 4 a 5 litros de dose e de 150 a 400 volume de cauda. Muito bem. Já temos as informações que nós queremos. Vamos ver como é que seria o cálculo, então, da Vanessa. Vamos ver. Tá, Vitória, eu vou concluir aqui o raciocínio da Vanessa e já respondo a tua pergunta também, tá? Fiquem aí, eu vou responder todas as perguntas. É ótima a tua pergunta. Então, Vanessa, é o seguinte, prestem atenção, não só a Vanessa, mas todos. A Vanessa tem uma dose de 4 a 5, tá? Para escolher. Então, Vanessa, você vai escolher uma dose entre 4 e 5
de acordo com a infestação. Se a infestação for baixa, vai escolher uma dose menor, o 4. Se a infestação for alta, vai escolher a dose maior, 5. Isso se fosse lá na situação real, se você estivesse atendendo o agricultor e vendo como é que está a situação da lavoura. Aqui, no nosso problema hipotético, você define, tá? Então, Vanessa, ou no chat ou no microfone, me escolhe a dose. Entre 4 e 5, me defina uma dose. Qual é a dose que você vai escolher? 5. E o volume de cauda? O volume de cauda é de 150 a 400. Aqui eu tenho que fazer uma ressalva para vocês, tá? Olhem o seguinte, pessoal. Uma ressalva sobre o volume de cauda. Pessoal, o volume de cauda, você já sabe que é a quantidade de água, né? Que vai ser utilizada. O volume de cauda depende muito mais do que o que está na bula do produto, depende do equipamento que o agricultor dispõe. Porque o equipamento dele vai ditar quanta água ele precisa para espalhar bem o produto na área, ou seja, em 1 hectare. Então, depende se o aparelho é potente, se o aparelho tem longo alcance, se ele é um aparelho novo, bem regulado, com um motor, como eu falei, potente, não tem vazamentos, por exemplo, ele vai precisar uma quantidade X de água. Se a pulverização é, por exemplo, assim, com um aparelho costal, ele vai precisar muito mais água num hectare, vocês estão entendendo? Do que se ele tiver um atomizador desse tipo. Então, vai depender muito do equipamento que o agricultor dispõe. Se ele vai aplicar com um avião, a quantidade que ele precisa de cauda é muito menor, tá? Do que se, por exemplo, ele aplicar com esse atomizador costal. Com o costal, ele vai precisar muito mais volume de cauda do que se ele aplicar com um avião. E também mais do que se ele aplicar com um atomizador desses, por exemplo. Tá? Então, a primeira ressalva que eu tenho que fazer para vocês é que o volume de cauda depende muito dos equipamentos que o agricultor dispõe, tá? Então, quando vocês estiverem trabalhando realmente, vocês estiverem em uma situação real, vocês vão definir o volume de cauda juntamente com o agricultor, dependendo do equipamento que ele vai utilizar. Vocês estão entendendo isso? Depende do equipamento que o agricultor tem. Se é um pulverizador novo, com bastante pressão, não tem vazamento, aquela coisa toda. Se é velho, pouca pressão no motor, tem vazamentos, ou se é costal, aí o volume de cauda necessário aumenta. Vocês entenderam isso? Então, o volume de cauda depende do equipamento que o agricultor dispõe. No nosso exemplo, aqui é hipotético, nós não temos um agricultor ali real para atender, é só um faz de conta. Então, a nossa referência vai ser o que a gente encontra na bula. E aí nós vamos estipular um valor que esteja dentro da bula, tá? Um valor racional dentro da bula. Mas eu tenho que deixar essa ressalva para vocês, que na vida real vai depender, vocês vão ter que relacionar com o equipamento que o agricultor possui, tá bom? No caso lá da Vanessa, para aplicar para tiririca, o volume de cauda que constava na bula, aí, ó, é de 150 a 400 litros por hectare. Então, Vanessa, me escolha um volume de cauda aí razoável dentro do que está preconizando a bula. Fala aí, Vanessa. Qual o volume de cauda? Entre 150 e 400. Qual seria? Para a gente poder fazer os cálculos. É tu que define, tu é a técnica. Vanessa ainda está aí. Ela disse 350, professor. 350, ótimo. Muito bom. Ah, tá ali. Então, vamos fazer o cálculo, então. Vamos todos fazer o cálculo juntos. Tá? Vou projetar aqui. Gostei que ela pegou um valor quebradinho, que ajuda a dificultar um pouco o cálculo. E aí o exemplo fica melhor. Isso é bom.
Ei, tá travando aqui. Pessoal, se travar, não fujam, tá? Pessoal, travou, tá? Voltamos agora. Isso acontece. Vou tentar concluir aqui o raciocínio. Vamos fazer o cálculo para Vanessa, vamos ver se eu consigo. Tá, esse aqui era o anterior das bandejas lá da Sharon. Então, aqui é o seguinte. A dose é 5 litros por hectare. Tá? Opa, cuidado ali quando vocês me entregarem. E a cauda é 350 litros por hectare. Tá? Isso significa que eu vou colocar 5 litros em 350 litros. E a minha pergunta é: X litros. Vou escrever aqui, senão fica estranho. X litros em 100 litros de água, tá? E agora eu faço minha regra de 3. X igual 5 vezes 100 dividido por 350. X igual, vamos lá, 500 dividido por 350, deu quanto, gente? Fez lá, Vanessa? 1,43. 1,43 litros para 100 litros de água. Bom, nós acabamos de calcular a dose para 100 litros d'água, tá? Então, é 1,43 litros do agrotóxico para 100 litros d'água. E 5 litros por hectare. Veja, lá na bula, então, a gente obteve o seguinte: dose 5 litros por hectare, e nós acabamos de calcular que para 100 litros d'água vai 1,43 litros do produto. Por que que nós temos que calcular essa dose de vez em quando? Às vezes a bula nos dá, às vezes ela não dá, e aí você tem que calcular. Porque essa dose, 100 litros d'água, esse volume de calda, 100 litros d'água, é um padrão bastante entendido do agricultor, porque ele vai ter lá um tambor de 100 litros, por exemplo, para misturar o agrotóxico, ou um tambor múltiplo de 100. Ele tem, por exemplo, um tambor de 200 litros, de 300 litros, de 400 litros, de 500 litros. Então, tu passar essa informação para ele, de quanto ele tem que colocar em cada 100 litros, facilita muito. E mesmo se for submúltiplo de 100, por exemplo, eu tenho um pulverizador costal de 20 litros, ele já sabe que a quantidade é 1/5 disso aí. Ou ele tem aquele costal de 10 litros, ele sabe que vai ser 143 ml em 10 litros. Então, isso facilita o entendimento do agricultor. Ok, pessoal? Por isso que nós vamos calcular as duas doses. E, pessoal, como travou aqui, tá, Aline? Vai ter que sair e nós já estamos praticamente terminando. Bom trabalho para você, Aline. Valeu pela presença. Pessoal, e como caiu,
Tinha uma pergunta ali que eu fiquei de responder depois. Pode repetir, por favor, quem tinha feito, uma menina que tinha feito a pergunta ali, da dose, tá? Do que aparece na bula do produto? Por favor, e vai ser a última pergunta hoje. A não ser, claro, que tem alguém mais com uma urgência, a gente responde também. Quem é que tinha dúvidas sobre o que aparece na bula? Isso. Quem foi lá? A Victória. Victória. Abriu a bula do produto e diz o seguinte. Ah, certo. Eu vou te explicar. Eu não vou nem abrir a bula, tá, Victória? Pela questão do tempo, tá? A Ana, mesma coisa, tá? A Ana, mesma pergunta. A pergunta da Ana Albino e da Victória Souza são as mesmas perguntas, tá? E eu vou, sem abrir lá, eu vou responder para vocês aqui, tá? É o seguinte, eu acabei de comentar, há uns minutos atrás, que a legislação brasileira define que você tem que fazer a receita pelo produto comercial, tá? Então, o PC que aparece lá é a abreviação de produto comercial, tá? PC é o produto comercial, é aquele que você compra, tá? Aquele lá da embalagem que você compra. E o IA, abreviado, não é inteligência artificial nesse caso, tá? É ingrediente ativo. Então, quando diz gramas de ingrediente ativo, diz quanto de ingrediente ativo seria a dose. Isso é opcional para as empresas. Muitas colocam isso na sua bula, tá? Muitas não colocam e muitas colocam, porque isso é opcional. As empresas estão colocando isso na bula porque elas já estão prevendo que haverá uma mudança na legislação para que a legislação referente aos agrotóxicos seja direcionada para o produto ativo, para que os produtos sejam genéricos e não mais em função do produto comercial. Então, isso é uma antecipação das empresas de mudanças que elas entendem que vão acontecer com mudanças na legislação aqui no Brasil, tá? Mas nem todas colocam. O que é obrigado as empresas colocarem? É obrigado elas colocar a dose do PC, do produto comercial. Essa é obrigatória. Por quê? Porque a legislação brasileira ainda define que a receita que vocês vão fazer seja pelo produto comercial. Muitas colocam em adição, junto com a dose do produto comercial, elas colocam também a dose do ingrediente ativo. E aí os números são diferentes. Por quê? Porque o ingrediente ativo ele está dissolvido lá dentro da formulação. Muitas vezes, é aquele númerozinho que a gente estudou, lembram? A concentração do produto, tá? Então, resumindo aqui, qual é a dose que vocês têm que utilizar? A do produto comercial, tá? Só usa a do PC. A outra vocês não usam, tá? Vocês usam a do PC, porque é assim que determina a legislação do agrotóxico no Brasil. A legislação que eu já passei para vocês naquele resuminho, tá? A dose de ingrediente ativo não é usada no nosso cálculo, porque a lei não prevê isso, ela prevê o produto comercial, não o ingrediente ativo. A dose de ingrediente ativo é só para a pessoa ter uma noção de quanto ingrediente ativo, na verdade, está indo ali naquela tua aplicação, tá? Vamos ver, eu não sei se eu me fiz entender. Vocês entenderam a resposta? Que vocês têm que usar o produto comercial. Beleza, a Vitória entendeu. Ana, tá ok também? Tá esclarecido? Tá, beleza. Que bom, então. E os demais também espero que tenham entendido, senão a gente repete isso nas aulas seguintes. Pessoal, já está dando 13h59. Nós estamos fechando aí uma hora de aula, uma hora de encontro, né? Foi bem produtivo, espero que vocês tenham aproveitado os cálculos que a gente fez e tenham condições de fazer os seus cálculos e venham semana que vem com os cálculos já feitos. Tá bom, pessoal? Tentem fazer lá o cálculo, colocar o volume de calda e calcular a dose lá, aquela dose que a bula não te dá. Vocês têm que calcular uma outra dose, né? Então, usando o volume de calda, vocês viram, com uma regra de 3, você consegue calcular aquela dose que não tem, que está faltando. Tá bom? Tentem fazer isso e venham com as perguntas, dúvidas, semana que vem. E, claro, durante a semana também, eu estou à disposição para atender por e-mail, pelo WhatsApp, para qualquer necessidade de vocês. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção. Tenham um bom final de semana, descansem bem, e eu aguardo vocês semana que vem. Continuem se cuidando, vamos esperar que passe logo essa epidemia.
Valeu, um abração, um beijo para todos vocês. Obrigado aí pela companhia. Tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, tchau. abraço, pessoal. Valeu, professor. Professor, agora já que terminamos